Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para messes. E nesse vídeo de hoje eu trago funções básicas dos messes ou funções básicas que os messes desenvolvem. Já fiz vários vídeos para messes. Se você quer conhecer outros vídeos que eu fiz para os messes, é só entrar aí na playlist deste canal e lá você vai encontrar um bloco de vídeos só para esses agentes de pastoral, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Antes de falar desse tema, eu convido você que passa por esse canal e ainda não é inscrito nele, a se inscrever. Venha fazer parte, você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá então com o tema de hoje, as funções básicas dos messes. Esse vídeo é para todos os messes, mas de um modo muito especial para quem pretende ser messe e para quem está começando. Mas também eu sei que existem messes antigos que já têm muitos anos de atuação e que às vezes não sabe qual é a sua função básica. Por isso resolvi fazer esse vídeo. E antes de falar dessas funções, eu quero esclarecer algumas terminologias que às vezes são usadas e as pessoas falam, mas está correta essa terminologia ou não? Bom, a primeira delas é a terminologia messe, que é uma abreviatura de ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. Por ser um nome tão extenso, abrevia-se dessa maneira. Bom, uma das funções básicas que é tão óbvia porque todo mundo vê, e quem quer ser messe logo pensa nessa função, que é distribuir a Eucaristia na missa. Então a palavra distribuir, muitas pessoas ou algumas pessoas questionam, mas essa palavra está correta? É distribuir mesmo a Eucaristia? Sim, essa é a palavra correta. Não existe uma outra. A função do messe é distribuir a Sagrada Comunhão Eucarística na missa. Por que distribuir? Porque ela tem fundamento bíblico. Vamos lembrar daquela passagem bíblica, quando Jesus vê aquela multidão de pessoas necessitadas que vão ao seu encontro num lugar deserto, e ele questiona os apóstolos, perguntando para eles como é que daria de comer para todas aquelas pessoas. De repente, um deles, André, vai dizer, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que Jesus manda fazer? Manda a multidão se assentar e manda os discípulos distribuir aquele pouco. Então, a palavra distribuir vem também dessa fundamentação bíblica que Jesus, ao multiplicar os pães, ele distribui para aquela multidão de pessoas. Então a palavra distribuir está correta. Então a primeira função básica dos messes é distribuir a Sagrada Comunhão na missa ou numa celebração da palavra. Agora, na missa, é algo que todo mestre deve saber. Vocês são extraordinários e o padre, o bispo ou o diácono são ordinários. Receberam sacramento da ordem. Então a prioridade de distribuir a comunhão é sempre do bispo, do padre e do diácono. Se precisar, vocês ajudam. Às vezes tem mestre que pergunta, padre, o senhor vai distribuir a comunhão hoje? Não tem cabimento essa pergunta, porque ela é óbvia. É só se ele pedir. Hoje eu não estou conseguindo parar em pé, a pessoa está muito velhinha, ela não consegue, tem debilidades, o padre. Então ele fica sentadinho lá e pede para os mestres fazer isso. Mas de primeira mão,
quem deve distribuir a comunhão é sempre o ministro ordenado. Que fique muito claro isso para todos vocês, mestres. Nunca pergunte para o padre, se ele tiver boa saúde, se ele vai distribuir a comunhão. Porque ele deve, é um dever do padre, é uma obrigação do padre como ministro ordenado. Por isso que ele é ordinário. Agora, vocês são extraordinários, é quando precisa. Então, é nesse sentido que vocês são auxiliares do padre. Então, precisou de mais pessoas, aí convoca os ministros extraordinários. Então, isso precisa ficar claro. Às vezes tem padre que entrega a âmbula para o mestre e ele não distribui, mas isso não é uma postura correta. Ele precisa ser o primeiro a distribuir. Os demais estão auxiliando. Então, ficou claro isso para vocês, mestres? Se você pretende ser mestre, está se preparando para essa nobre função, nobre missão na missa, você deve saber disso. Você é extraordinário, você está ali para auxiliar. Agora, a outra função básica de todo mestre é visitar enfermos para levar a Eucaristia. Isso é muito importante. Eu já fiz vídeos com este tema e eu volto a falar disso porque vocês não imaginam quão importantes vocês são nessa missão de levar a Eucaristia para os enfermos, seja nos hospitais, seja em domicílio, onde quer que o doente, o enfermo, a pessoa idosa que não tem condição de ir à igreja, precisa receber a comunhão. Então, ali é que nós percebemos quão importante os mestres são, porque os padres não têm condição de ir a todos. Numa paróquia há muitos enfermos, há muitos idosos, há muitas pessoas que têm dificuldade de mobilidade e precisam receber a Eucaristia em casa, no hospital, numa casa de recuperação, enfim. E aí quem vai até ela são os mestres. Então essa é a função básica. É inconcebível um mestre que não visita doente para levar a Eucaristia. Então, quando vocês fazem formação, a primeira coisa que os formadores vão dizer para vocês é isso. Vocês são muito importantes, sobretudo para levar a Eucaristia. Na igreja, vocês são importantes, mas se não tiver mestre e o padre precisar de alguém, ele pode escolher alguém da Assembleia. Qualquer pessoa vai ser um ministro extraordinário para aquela celebração. A igreja tem muita gente, faltou mestre, não tem mestre suficiente. O que fazer? O padre pode convocar qualquer pessoa da Assembleia para ajudar a distribuir a comunhão. Naquele momento, ele investiu aquela pessoa para aquele momento, para ser mestre. Então, é bom que os mestres saibam também, porque uma vez alguém perguntou, o padre chamou uma pessoa que não é mestre da Assembleia para distribuir a comunhão. Não tem problema, ele pode fazer isso. Outra função básica dos mestres é participar de reuniões periódicas. Toda a equipe de mestre tem reunião periódica, algumas mensais, outras quinzenais, outra a cada 2 meses, varia muito de paróquia para paróquia. Mas é importante que periodicamente os mestres se encontrem para tratar de assuntos pertinentes ao seu ministério. E quem é coordenadora, deve ter um calendário dessas reuniões e o mestre deve fazer todo o esforço possível para participar dela. Outra função básica dos mestres é fazer retiros pelo menos uma vez por ano. Todo mestre deveria fazer pelo menos um retiro anual. É também função básica dos mestres participar da adoração ao Santíssimo Sacramento.
Essa é uma função ou missão do mestre, porque é um abastecimento espiritual. O mestre lida diretamente com a Eucaristia e é muito importante que periodicamente, geralmente as dioceses têm mensalmente a adoração ao Santíssimo e os mestres devem ser os primeiros a participarem desta adoração. Às vezes tem adoração ao Santíssimo na paróquia e o mestre não vem. Vem 2 ou 3, às vezes tem 100 mestres na paróquia, aparece meia dúzia. Não tem sentido isso. É uma obrigação básica dos mestres participar da adoração ao Santíssimo. E a outra função básica dos mestres, esta é a última, mas existem outras, é participar de formações periódicas de atualização. As dioceses oferecem formação para mestres, as paróquias deveriam oferecer, e se caso nem a diocese nem a paróquia oferecem, vocês procurem formação por conta própria. Esse canal que você está vendo agora é um canal que foi criado exatamente para ajudar os mestres a se prepararem. Por isso eu dizia no início que tem muitos vídeos de formação para mestres aqui que você pode acompanhar. São vídeos curtos, né? Às vezes 10, 15, 20, máximo meia hora de formação, e vocês podem participar, assisti-lo aos poucos e ir se preparando. Então, existem hoje muitos recursos para o mestre se preparar. Então, se a paróquia não oferece, procure formação alternativa. E mesmo que ela ofereça, essas formações são importantes também, porque às vezes o tema que é tratado aqui não é tratado na formação. Então, estas são as funções básicas. Existem também funções que são secundárias, que elas são importantes, mas não são tão importantes quanto estas 6 que eu apontei aqui. 2 eu trouxe aqui. Celebração de exéquias, é importante que os mestres façam, embora não seja uma obrigação, uma função básica, mas sempre que possível, os mestres podem ser também ministros de exéquias, de ir a velório para fazer a celebração de exéquias. E também fazer a celebração da palavra. É claro que existe o ministro da palavra, propriamente dito, mas em muitos lugares são os próprios mestres que que dirigem a celebração da palavra. Então, é outra função. Ela é secundária também, não é função básica, mas o mestre pode fazer. Só que o dia que ele for presidir a celebração da palavra, ele convida um outro mestre para distribuir a comunhão ou auxiliá-lo na distribuição da comunhão. Então, essas são algumas orientações para os mestres, sejam eles iniciantes, sejam eles já com uma caminhada no exercício dessa missão. E se você quiser aprofundar mais sobre esse tema, eu apresento este livro aqui, Funções e Ministérios na Missa, que foi publicado pela editora Paulus. Eu sempre indico esse livro porque ele traz aqui orientações para todas as equipes de celebração. Então, ele é um subsídio que ajuda bastante a formação. Você pode tê-lo aí como seu livro de cabeceira, não só a parte que trata dos mestres, mas também aquelas que tratam de outros membros da equipe de celebração. Então, fica a dica. Por hoje é isso. Você pode deixar os seus comentários aí embaixo, eles são sempre muito bem-vindos. Você pode deixar também sugestões de vídeos. No momento oportuno, eu trato do tema que você sugeriu, caso eu ainda não tenha tratado. Se você tiver dúvidas, também pode deixar pergunta. Eu não respondo imediatamente, mas assim que possível eu faço um vídeo respondendo perguntas. Quando eu coloco ali um coraçãozinho no seu comentário, é porque eu li o seu comentário. Depois eu vou responder. Às vezes tem pergunta, teve uma pessoa que diz, eu quero resposta, não quero um coraçãozinho.
é para dizer que eu li o seu comentário e que no momento oportuno eu vou responder. Eu não tenho tempo, às vezes, para responder todas as perguntas que deixam aqui. Por isso eu espero um tempo, reúno e respondo num vídeo. Aquelas que são bem objetivas eu até respondo, mas a maioria não dá. Eu conto com a compreensão de vocês. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.